Artigo 456. O juiz inquirirá as testemunhas separadas sucessivamente, primeiro as do autor e depois as do réu, e providenciará para que uma não ouça o depoimento das outras. Parágrafo único. O juiz poderá alterar a ordem estabelecida no caput, se as partes concordarem. Artigo 457. Antes de depor, a testemunha será qualificada, declarará ou confirmará seus dados, informará se tem relações de parentesco com a parte ou interesse no objeto do processo. Parágrafo 1º. É lícito à parte contraditar a testemunha, arguindo-lhe a incapacidade ou o impedimento ou a suspeição, bem como, caso a testemunha negue os fatos que lhe são imputados, provar a contradita com os documentos e com testemunhas, até 3 apresentadas no ato inquiridas em separado. Parágrafo 2º. Sendo provados ou confessados os fatos a se refere ao parágrafo 1º, o juiz dispensará a testemunha ou lhe tomará o depoimento como informante. Parágrafo 3º. A testemunha pode requerer ao juiz que a escuse de depor, alegando os motivos previstos neste Código, decidindo o juiz de plano após ouvidas as partes. Artigo 458. Ao início da inquirição, a testemunha prestará o compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado. Parágrafo único. O juiz advertirá a testemunha que incorre em sanção penal quem faz afirmação falsa, cala ou oculta a verdade. Artigo 459. As perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, começando pela que a rolou, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato, objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida. Parágrafo 1º. O juiz poderá inquirir a testemunha tanto antes quanto depois da inquirição feita pelas partes. Parágrafo 2º. As testemunhas devem ser tratadas com urbanidade, não se lhes fazendo perguntas ou considerações impertinentes, capciosas ou vexatórias. Parágrafo 3º. As perguntas que o juiz indeferir serão transcritas no termo, se a parte o requerer. Artigo 460. O depoimento poderá ser documentado por meio de gravação. Parágrafo 1º. Quando digitado ou registrado por taquigrafia, estenotipia ou outro método idôneo de documentação, o depoimento será assinado pelo juiz, pelo depoente e pelos procuradores. Parágrafo 2º. Se houver recurso em processo em autos não eletrônicos, o depoimento somente será digitado quando for impossível o envio de uma documentação eletrônica. Parágrafo 3º. Tratando-se de autos eletrônicos, observar-se-á o disposto neste Código e na legislação específica sobre a prática eletrônica dos atos processuais. Artigo 461. O juiz pode ordenar de ofício o requerimento da parte. Inciso 1. A inquirição de testemunhas referidas nas declarações da parte ou das testemunhas. Inciso 2. A acareação de 2 ou mais testemunhas, ou de alguma delas, com a parte, quando, sobre fato determinado que possa influir na decisão da causa, divergirem as suas declarações. Parágrafo 1º. Os acareados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo o ato da acareação. Parágrafo 2º. A acareação pode ser realizada por videoconferência ou por outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real. Artigo 462.
A testemunha pode requerer ao juiz o pagamento da despesa que efetuou para comparecimento à audiência, devendo a parte pagá-la logo que arbitrada ou depositá-la em cartório dentro de 3 dias. Artigo 463. O depoimento prestado em juízo é considerado serviço público. Parágrafo único. A testemunha, quando sujeita ao regime da legislação trabalhista, não sofre, por comparecer à audiência, perda de salário nem desconto no tempo de serviço. Seção 10 da prova pericial. Artigo 464. A prova pericial consiste em exame, vistoria ou avaliação. Parágrafo 1º. O juiz indeferirá a perícia quando, inciso 1, a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. Inciso 2, for desnecessária em vista de outras provas produzidas. Inciso 3, a verificação for impraticável. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento das partes, o juiz poderá, em substituição à perícia, determinar a produção de prova técnica simplificada, quando o ponto controvertido for de menor complexidade. Parágrafo 3º. A prova técnica simplificada consistirá apenas na inquirição de especialista, pelo juiz, sobre ponto controvertido da causa, que demande especial conhecimento científico ou técnico. Parágrafo 4º. Durante a arguição, o especialista, que deverá ter formação acadêmica específica na área objeto de seu depoimento, poderá valer-se de qualquer recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens, com o fim de esclarecer os pontos controvertidos da causa. Artigo 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. Parágrafo 1º. Incumbe às partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito. Inciso 1. Arguir o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso. Inciso 2. Indicar assistente técnico. Inciso 3. Apresentar quesitos. Parágrafo 1º. Parágrafo 2º. Ciente da nomeação, o perito apresentará, em 5 dias. Inciso 1. Proposta de honorários. Inciso 2. Currículo com comprovação de especialização. Inciso 3. Contatos profissionais, em especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as estimações pessoais. Parágrafo 3º. As partes serão intimadas da proposta de honorários para, querendo manifestar-se no prazo comum de 5 dias, após o que o juiz arbitrará o valor, intimando-se as partes para os fins do artigo 95. Parágrafo 4º. O juiz poderá autorizar o pagamento de até 50% dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestado todos os esclarecimentos necessários. Parágrafo 5º. Quando a perícia for inconclusiva ou deficiente, o juiz poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada para o trabalho. Parágrafo 6. Quando tiver de realizar-se por carta, poder-se-á proceder à nomeação de perito e à indicação de assistentes técnicos no juízo ao qual se requisitar a perícia. Artigo 466. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de termo de compromisso. Parágrafo 1º. Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. Parágrafo 2º. O perito deve assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das diligências e dos exames que realizar com prévia comunicação comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. Artigo 467. O perito pode excusar-se
ou ser recusado por impedimento ou suspeição. Parágrafo único. O juiz, ao aceitar a escusa ou ao julgar procedente a impugnação, nomeará novo perito. Artigo 468. O perito pode ser substituído quando, inciso 1, faltar-lhe conhecimento técnico ou científico. Inciso 2, sem motivo legítimo, deixar de cumprir encargo no prazo em que foi assinado. Parágrafo 1º. No caso previsto no inciso 2, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo ainda impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo. Parágrafo 2º. O perito substituído restituirá no prazo de 15 dias os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de 5 anos. Parágrafo 3º. Não ocorrendo a restituição voluntária de que trata o parágrafo 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma do artigo 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário.